capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão. Agora vamos ver o versículo 10. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Agora versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Até aqui, vamos orar. Feche os olhos, peça para Deus falar com você, que nós possamos entender essa palavra poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que a revelação da Tua palavra seja plena em cada coração que está aqui, que nós possamos viver a ressurreição ministerial, que nós possamos viver a ressurreição, Senhor, espiritual, que a Tua obra, Senhor, seja concluída na nossa vida, é o que eu clamo em nome de Jesus, amém? Pode se assentar e pode permanecer com a Bíblia no livro de Ruth. Queridos, hoje o tema é ressurreição ministerial. E quando nós falamos em ressurreição ministerial, muitos pensam, né? Então o ministério é o meu trabalho na casa do Senhor, é um trabalho. Não. Deus, Ele tem uma obra através das nossas vidas. E esse ministério, ele vai muito além do que a gente pensa no que concerne só a casa de Deus. Nós, dentro das nossas casas, nós temos um ministério. Essa família, essa mulher, ela tinha um ministério. E nós vamos ver aqui, por esse capítulo da Bíblia, a história dessa mulher. O que é que ocorre quando nós deixamos o nosso ministério morrer? Como assim? Aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, naquilo que é o que nós representamos para a nossa família, aquilo que Deus quer fazer de nós dentro do nosso lar. Deus, Ele sempre vai levantar uma pessoa dentro do lar, para que aquela pessoa seja um instrumento de salvação, a fim de que alcance toda a sua parentela, os de perto e os de longe. Deus, Ele pode alcançar através de simplesmente uma pessoa. E quando nós fazemos o que Ruth e o esposo dela fizeram, nós acabamos vivendo mortes, perdas, dores, amarguras, porque se nós não ressuscitarmos o nosso posicionamento devido pela nossa casa, se nós não ressuscitarmos a nossa vida espiritual e não entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, nós somos levados à amargura, a perdas e à dor. Vamos entender o que aconteceu. Essa família morava, como diz aí, em Belém. Queridos, Belém, primeiramente, nós estamos com o tempo, eu quero que você veja. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Belém, o nome Belém significava luz.
Gênesis 28, 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Betel simboliza e chama e significa casa de Deus. Belém significa o mesmo lugar onde Jesus haveria de nascer, e Belém significa casa dos pães. Eles habitavam em Belém, na casa dos pães. Biblicamente falando, pão na Bíblia significa e tipifica a palavra de Deus. Eles habitavam simbolicamente num lugar onde eles tinham a palavra de Deus, onde eles eram sustentados pela voz de Deus, onde eles caminhavam pela fé. Só que vocês viram no versículo 1 de Ruth, que diz que houve fome na terra, e eles saíram de Belém. A casa dos pães, de repente, não teve pão. Aquele lugar que era um lugar onde eles eram alimentados de esperança, de vida. Por um tempo Deus permitiu que não houvesse o pão. E qual foi a atitude deles? Eles pegaram as suas malas, a sua casa, os seus filhos, e eles foram em direção a Moabe. Eles deixaram a casa dos pães. Eles deixaram aquele lugar que era o lugar de alimento espiritual. Eles deixaram aquele lugar que era o lugar da onde eles se alimentavam de Deus, porque Belém, queridos, tinha muitas profecias sobre Belém. Cristo nasceria em Belém. Belém era um lugar onde realmente Deus tinha grandes obras para fazer. Só que eles, movidos pela ocasião, acabaram deixando aquele lugar onde Deus os alimentava para seguirem conforme aquilo que era a sua própria razão e o seu próprio entendimento. E o que significaria isso espiritualmente na nossa vida? Há momentos, queridos, que Deus silencia com a gente. Há momentos que Deus vai se calar com você e comigo. E nesse momento em que Deus se calar com você, não significa que Deus não olha por você, ou que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu para você, ou que Ele não está vendo o que você está passando. Significa que Ele quer que você creia, significa que Ele quer que você espere, significa que Ele quer que você confie nele. Qual foi a atitude dessa família? Eles deixaram a sua condição espiritual. Eles deixaram todas as promessas e profecias que tinham sobre si e saíram rumo a Moabe. E quando nós deixamos a nossa posição espiritual, quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós deixamos, porque, meu Deus, mas Deus não fala comigo, Deus não está me dizendo mais nada. Como eu já vi casos de pessoas que chegaram aí até para mexer com banda, porque era um tempo de silêncio de Deus na vida da pessoa, e a pessoa, porque não suporta aquilo que é um momento de silêncio de Deus, um momento de privação, ela é capaz de se submeter às maiores loucuras. Aí ela já é capaz de consultar os horóscopos para ver o que a estrela tem para falar para ela. E ela se esquece que o Deus que criou as estrelas é que rege a vida dela. E ela já quer saber, alguém tem que ter uma palavra, e ela é capaz de ir para que um ser humano leia uma carta de tarô para ela. Ela está em busca de palavras humanas, porque ela deixou de crer e confiar que o Deus eterno é o que tem o pão, é o que tem a promessa, e é aquele que vai cumprir o milagre na vida dela. E sabe o que acontece? Quando nós deixamos a nossa posição espiritual, queridos, infelizmente, nós vivemos isso que Ruth viveu. Sabe o que começou a acontecer? O marido dela faleceu. Depois, o outro filho faleceu. Depois entrou a morte na casa dela, queridos, de uma forma incomum. Depois a tragédia, se não fosse bastante, tomou conta de tudo. E ali todo mundo faleceu dentro daquela casa. E ela ficou sozinha com as horas. Quando nós não entendemos a posição que nós temos espiritualmente, aquilo que Deus quer confiar a nós e em nós, e nós simplesmente por um momento de impetuosidade, por um momento de incredulidade, por um momento de precipitação,
nós rumamos conforme a nossa razão, nós andamos conforme aquilo que nós queremos e nós deixamos de confiar em Deus, nós estamos abrindo uma grande porta para aquilo que são o quê? Simplesmente as ações do mundo acontecerem. Enquanto eu estou debaixo da vontade de Deus, eu vou viver plenamente o querer de Deus para a minha vida. A Bíblia fala de forma clara: eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas. Deus, Ele quer que nós permaneçamos no caminho da vida. Deus, Ele quer que nós permaneçamos, porém, há outros caminhos. Há o caminho do meu entendimento, há o caminho da minha incredulidade, há o caminho das minhas fobias, há o caminho das minhas crises particulares, há o caminho da minha incredulidade, onde eu posso usar da minha força. Só que esse caminho é o meu caminho carnal. Eu então vou trilhar por esse caminho só, e automaticamente não é castigo divino, não é nada, não é Deus que interfere nisso, é o livre-arbítrio que Deus te deu, que Deus então, Ele tem um caminho lindo para você, ainda que seja espinhoso, porque o caminho de Deus, queridos, não é, é só glória, não. A palavra de Deus diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos que entram por ele. Largos e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão por ele. O caminho de Deus, ele é apertado, mas eu te garanto uma coisa: ele te conduz a ruas de ouro e de cristal, ele te conduz à glória plena de Deus, ele te conduz a coisas sobrenaturais que o seu olho nem imagina, os seus olhos, a sua mente nem tem dimensão. É apertado, às vezes tem espinhos, porém é um caminho reto, e ele te conduz à salvação plena e à realização de coisas que você humanamente nem teria condições de alcançar. Porém, o caminho, da nossa vontade muitas vezes é um caminho largo, um caminho fácil, como ocorreu, conforme diz a palavra de Deus, com Abraão e com o seu sobrinho Ló. Ele olhou para as campinas verdejantes, e ele olhou para aquelas campinas verdes, e ele falou: tio, eu quero aquelas campinas verdes. Esse caminho aí é deserto, eu estou longe disso aí. E o tio Abraão ficou ali naquele deserto. Só que naquele deserto era um caminho que iria levá-lo à terra da promessa. E Ló não, ele foi pela campina verdejante. Só que diz a palavra de Deus assim, irmãos, que Ló foi armando tendas, até que ele chegou em Sodoma, lugar de destruição, lugar de violência, e lugar onde havia maior pecaminosidade na terra na época. Então muitas vezes o caminho fácil necessariamente não é o caminho de Deus para você, mas ainda que hoje você esteja num caminho difícil, ainda que hoje você esteja sem pão, eu estou sem uma palavra, pastor, Deus silenciou comigo, e Deus está falando para você: confia em mim, confia nos seus cuidados a mim, porque eu tenho cuidado de vós. Você não vai deixar a casa dos cães, você não vai deixar, mas estão sem pão, você não precisa de palavra nenhuma, não é estrela que fala sobre você, não são as constelações que regem tua vida, não é nada, tudo isso foi criado pelo teu Deus. Quem tem uma palavra para você está acima das estrelas, está acima das constelações, e o que ele fala, ele confirma, e ele tem poder de realizar na tua vida em nome de Jesus. E hoje o Senhor, ele quer restaurar a tua condição espiritual. Essa mulher, depois dessas perdas, depois dessas tragédias, quantas pessoas fecharam o coração e falaram: quer saber? Se você determinar realmente isso, querido, se você determinar que você vai fechar o seu coração e você não vai fazer mais nada pela sua família, então já começa a tomar um remédio para depressão já. Porque se você for por esse caminho de não querer mover mais nenhuma palha espiritual pela sua casa, pode ficar certo, o diabo vai encontrar a ocasião. Deus, ele quer que você se posicione, ele precisa que você seja luz no meio dessa escuridão, para que aqueles que estão perdidos, para que aqueles que estão cegos, para que aqueles que estão dominados pelo mal,
Então não deixe a tua posição. Mas eu não estou aguentando, porque eu sou sozinho na minha casa. Eu não estou aguentando, eu não aguento levar isso sozinho. E Deus falou o que para nós? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, em nome de Jesus, pega a tua cruz, caminha, pega a tua cruz, caminha. Mas eu não estou aguentando. Você vai conseguir alcançar a tua família, você vai conseguir. A cruz não é para sempre, o peso da cruz não é para sempre. Jesus não está até hoje carregando a cruz, irmãos. Aquele Jesus que você vê pendurado na cruz, aquele Jesus não existe mais, irmãos. Aquele Jesus que você vê ainda com cara de coitado na cruz, aquilo é mentira. Jesus passou pela cruz, Jesus morreu na cruz, mas ele venceu a cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está à direita de Deus. Então você hoje, você pode estar assim, carregando a tua cruz. Então carrega a tua cruz, mas eu quero te dizer, o fato de você carregar essa tua cruz, eu quero te garantir uma coisa: vai trazer o milagre de Deus sobre a tua família, vai trazer a ressurreição sobre os teus mortos, vai trazer a ressurreição. Ah, querido, Jesus, depois que ele morreu, a palavra de Deus fala que ele ficou o quê? 3 dias morto. O que aconteceu? No primeiro dia ele foi para onde? Para o paraíso. Lembra que ele falou para o ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então no primeiro dia ele foi ao paraíso, e todos que estavam no paraíso, que haviam morrido, ali viram a glória do Senhor Jesus. No segundo dia, diz a palavra de Deus, que Jesus desceu ao inferno. Queridos, todos que estavam cativos desde o tempo de Noé, todos que estavam ali sentenciados no inferno, diz a palavra de Deus que Jesus expôs Satanás à vergonha, expôs publicamente ao vitupério, e ele envergonhou Satanás ali, porque quando Jesus desceu ao inferno, glorificado, ele pregou aos cativos, e a Bíblia fala que ele levou o cativo o cativeiro, ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. Então todos aqueles que estavam sob o domínio de Satanás, porque Jesus aceitou carregar a cruz, porque Jesus aceitou aquela dor momentânea, ele teve poder de libertar todas aquelas pessoas. E eu quero declarar para você, em nome de Jesus, essa tua cruz não é em vão. Essa situação que você está enfrentando não é para a tua morte, mas é para te habilitar, te fortalecer, te capacitar no mundo espiritual diante de Deus, de tal forma que os mortos que te cercam, que aqueles que estão condenados ao inferno que te cercam, que aqueles que estão condenados até ao mal eterno por causa da tua fé, eles poderão ser salvos em nome de Jesus. E eu profetizo na tua vida, você não vai largar o teu ministério familiar, você não vai largar a tua família ao léu. Ah, já cansei, eu não vou mais orar por ninguém, que se afundem todo na lama. Então eu já cansei de falar, eu já cansei de orar. Deus está falando: não brinque com isso, não brinque com isso. Ainda que eu esteja em silêncio, ainda que eu esteja em silêncio, eu estou trabalhando na tua vida, e por causa de você eu tenho livrado a sua família. Mas não se entregue, não se entregue a Moabe, não se entregue ao mundo juntamente com eles, não se entregue, porque, queridos, a Bíblia fala que nós não podemos desprezar os desígnios de Satanás. Satanás anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E você não tem dimensão. Uma oração tua, falando, pronunciando o nome do teu familiar, na oração da família, de você chamar, invocar a misericórdia de Deus sobre o teu familiar, a sua oração noturna, de você invocar a misericórdia de Deus sobre o teu familiar, você está trazendo livramentos, você está trazendo salvação, você está produzindo milagres, e vai acontecer na vida deles, em nome do Senhor Jesus. O que aconteceu com essa mulher? Não. Ah, é? Não tem mais palavra para a minha vida? Então, vamos seguir o rumo do mundo. Vamos seguir o rumo do mundo.
e foi todo mundo caindo no meio do caminho. E ela estava como agora? Ela estava amargurada, ela estava em cacos. Você vê que ela fala: não me chame mais Noemi, me chame amarga, me chame amarga. Veja o versículo 21, só para você entender como ela saiu quando ela estava em Belém. Versículo 21 do capítulo 1. Cheia parti, Ruth 1, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamais Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Cheia eu parti, quer dizer, enquanto ela estava em Belém, enquanto ela estava na casa dos pães, mesmo que ela estivesse sem pão, ela estava cheia de Deus, ela estava cheia da glória de Deus, dos livramentos de Deus, da misericórdia de Deus, estava regando a vida dela. E hoje você está aqui, você tem estado diante do Senhor, e talvez você olhe para a tua vida, assim como o filho pródigo, você nem valorize, você pense: ah não, eu preciso de mais para estar bem. Ah, como o filho pródigo falou: ah, Deus, vai minha parte, porque eu vou seguir meu rumo, eu quero viver de uma forma diferente. Talvez hoje você julgue que você está até insaciado, que você não tem o suficiente da parte de Deus, mas somente quando ela viu o que era estar no mundo, o que era estar sem a cobertura de Deus, foi que ela percebeu: eu saí cheia de Belém, e agora eu estou voltando vazia, eu estou voltando sem nada, porque eu perdi tudo. E quando nós nos afastamos da graça de Deus, queridos, nós ficamos simplesmente com um grande vazio na nossa vida, e ainda as consequências do fato de nós não termos nos posicionado e não nos termos colocado como nós deveríamos, e nós não estamos mais com os frutos que nós poderíamos ter nas mãos. Por quê? Porque nós nos omitimos, porque nós nos cansamos, porque nós dizemos: eu não vou mais lutar, ah, eu não vou mais buscar por eles, não. O que aconteceu? Todo mundo pereceu. E que hoje cada uma de nós possa viver o despertamento que essa mulher viveu em nome de Jesus. Você vai despertar, e não existe a possibilidade de você dizer para Deus que você não vai se posicionar, que você não vai mais lutar, porque se você não lutar, queridos, as trevas se propagam de vez. Se você tirar a mão, se você desistir, se você está entregando ao caos. Mas Deus, Ele quer que você se levante como um luzeiro, porque Ele disse: vós sois a luz do mundo, e que você não deixe a sua chama apagar. E hoje você precisa, e eu preciso, e nós precisamos ressuscitar naquilo que é o nosso chamado, naquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos ver, quando ela acordou, quando ela resolveu despertar, as atitudes que ela passou a ter. Eu quero que você veja na palavra de Deus o capítulo 3 de Ruth ainda. Versículo 1. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Versículo 3. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Agora, volta no capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Sabe qual é a primeira atitude que você precisa ter para você voltar a ressuscitar espiritualmente, voltar
tomar e manter o seu lugar no mundo espiritual, na tua casa, no teu ministério? Primeiro, você precisa reconhecer, primeiramente, que nem todos são malignos. Ela volta para a cidade dela amarga, ela volta infeliz, ela volta frustrada, mas de repente ela olha para Boaz e ela fala para aquela que é a nora dela, fala: olha, esse homem é um homem bom, esse homem, ele é um homem digno. Aquele momento, aquela mulher que estava amargurada, aquela mulher que estava desacreditada do relacionamento humano, aquela mulher que estava desacreditada das pessoas, primeiro, ela volta a acreditar que não, que tudo está mal, que tudo não presta, que ninguém presta, que está todo mundo destruído, que ninguém tem condições de nada. Os olhos dela voltam a abrir e ela volta a reconhecer: não, esse homem é um homem digno. E eu quero profetizar na tua vida isso em nome de Jesus. Você que estava desacreditado das pessoas, que você que chegou a um ponto até de dizer, como Davi um dia disse, que ele já não confiava mais em ser humano nenhum, em homem nenhum. Mas eu quero hoje declarar em nome de Jesus Cristo: os seus olhos vão voltar a ver, porque embora você possa sim ter encontrado pessoas infiéis, você possa sim ter encontrado pessoas malignas, você possa sim encontrar e ter encontrado pessoas diabólicas, mas existem sim pessoas que são retas, existem sim pessoas que são servas de Deus. Elias estava sem força, Elias estava sem ânimo nenhum, porque ele começou a dizer: ah, meu Deus, só eu restei. E Deus falou para ele: não foi só você que restou, não, existem mais profetas que não se dobraram a Baal. E eu quero declarar na tua vida em nome de Jesus, toda visão negativa, onde você vê que ninguém presta, onde está tudo errado, onde tudo é ruim, Deus vai voltar a abrir os seus olhos e você vai voltar a ver. Existe sim pessoas dignas como você, pessoas que buscam a vitória como você, pessoas que são sinceras como você, pessoas que querem a verdade como você, pessoas que querem a retidão como você. Então essa decepção que quer amargurar a tua alma, que quer fazer você se tornar uma pessoa fria, apática, desacreditada, sem relacionamento nenhum, vai acabar em nome de Jesus. Porque a primeira coisa que Noemi precisou dizer, ela precisou confessar que aquele homem era um homem, que ele era alguém digno, ele era alguém bom sim. E eu quero declarar na tua vida: existem sim pessoas que estão ao teu lado para lutar, existem sim na terra, existem sim pessoas que estão buscando a Deus, existem sim pessoas que querem a Deus. E eu quero declarar: você não estará só na tua busca, naquilo que é o teu desejo e naquilo que é a sua conquista, porque Deus, ele conhece e sonda os corações em nome de Jesus. Muitas vezes você olha para a tua vida e você diz: só eu passo por isso, só eu tenho que passar por isso, porque só eu. E esse sentimento que você coloca na tua cabeça, que é só você que passa por isso, é isso que está sugando a tua força, é isso que está te abatendo. Mas Deus, ele quer abrir os seus olhos e ele vai mostrar para você: existem mais pessoas como você, que também foram machucadas, que também foram feridas, que também foram abandonadas, que também foram desprezadas, que também foram traídas, que também foram injustiçadas, mas elas tiveram uma reação diferente. E você vai ter a reação diferente, você vai ter a postura diferente, você não vai se entregar à tua dor, você vai entregar-se à vontade de Deus, porque Deus tem obra para fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa semana a gente estava conversando sobre o caso. Duas pessoas, elas tiveram uma mesma vida, de dor, de abandono, de abuso, e uma continuava amarga e rebelde, continuava maligna e continuava enlouquecida com o mundo e com as pessoas, e outra estava usando toda a dor que ela teve, todas as machucaduras que ela teve, para ajudar as pessoas que tinham as mesmas machucaduras que ela. E eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus: os seus olhos vão se abrir e você sim vai começar a ver a situação de uma forma que possa ser produtiva para a tua vida, e o milagre vai ser gerado no teu coração em nome de Jesus. Segunda coisa que Noemi viveu, ela teve que confessar
que havia salvação para ela. Perceba o que ela disse, versículo 20. Bendito seja o Senhor que não nos deixou. E aí ela fala no finalzinho: Ele é o nosso parente chegado e Ele é um dos nossos remidores. Ela então agora confessa que há salvação para ela. Olha, Ele é o que pode nos remir, Ele é o que pode nos salvar. E eu profetizo hoje o despertar do teu espírito em nome de Jesus. Você vai voltar a ver e a entender que há salvação para você em Deus em nome de Jesus. Aquela mulher que estava ali ferida, que estava sem vida, aquele homem que estava sem expectativa, que já não queria lutar por nada, que estava cansado, vai voltar a ver a remissão sim, a salvação sim, a libertação sim, a milagre sim. E você vai voltar a confessar, porque Deus quer agir na tua vida, na tua família, e Ele vai usar o teu ministério particular, a capacidade que Ele está te dando para você agir na tua casa, na tua família, no teu trabalho e aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Terceiro lugar, então ela começa a ter posicionamentos de santidade, de santificação. Aquela mesma mulher que tinha desistido de tudo, que já não queria mais lutar, agora, veja o versículo 3 do capítulo 3 que ela diz: lava-te, pois, unge-te e veste os seus vestidos. Ela agora estava aconselhando Ruth, ela estava dizendo para a nora dela. Antes ela ficava: eu morri já, eu sou uma amarga, minha vida destruída, não tem mais jeito e não tem mais esperança de nada. Mas agora não, ela começa a dizer: não, há situações boas, há um remidor. E aí então ela dá a liberação, e ela tem uma palavra para a nora dela, e ela diz a primeira coisa: se lave. Sabe por quê? Porque o primeiro posicionamento espiritual fundamental para nós é quando nós voltamos às nossas consagrações. E ela dá ordem para aquela moça: se lave. E ela dá a segunda ordem para aquela moça: se unja, seja cheia do óleo da unção sobre a tua cabeça, se encha do óleo. E ela dá a terceira palavra para aquela jovem: veste os teus vestidos, se cubra, esteja debaixo de uma cobertura. E essas três palavras, na verdade, são as que definem aquilo que é a restauração plena da tua vida espiritual. Primeiro, agora ela já entendeu: eu preciso voltar à consagração. E aqueles que se consagram verão a Deus, porque a palavra de Deus fala de forma clara que os que têm coração limpo verão a Deus. E eu profetizo na tua vida em nome de Jesus: o teu coração vai ser lavado, e você vai voltar a ver a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus. Ela estava amargurada, abatida, desanimada, não queria mais lutar, se afastou da casa do pão, mas agora ela começou a voltar a entender que ela precisava sim se manter lavada. E segundo, ela dá ordem para Ruth, porque se Ruth queria uma vitória, ela também precisava se posicionar: se unja, se encha do óleo. O óleo é o Espírito Santo de Deus. E eu quero profetizar na tua vida: você vai ressuscitar espiritualmente, você vai se lavar dessa mágoa que fez você declarar que você nem queria mais lutar por nada. Você vai se lavar dessa ferida que fez você declarar que não valia a pena lutar. Você vai se lavar de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda preguiça, de toda letargia, de todo ódio, de toda mágoa que estava ferindo você, que queria fazer você abrir mão de tudo, que queria fazer você seguir o caminho da sua própria carne. Você vai se lavar e você vai se ungir.
se cubra, se mantenha na minha cobertura, se mantenha perto de mim. Você acha que você está só, você acha que você está frágil, você acha, mas você não sabe quanto meu poder tem cuidado de ti. Você acha que você está à mercê dos males que te sobressaem, porém você não sabe quanto eu tenho preservado a tua vida. Enquanto Noemi estava lá na casa dos pães, ela não sabia quanto ela estava cheia. Mas depois que ela chegou igual o filho pródigo na ruína, ela falou: lá na casa de Belém eu estava cheia, mas agora eu estou voltando vazia. Eu perdi tudo. E você não vai deixar a tua cobertura, as asas do onipotente Deus, mas você vai aguardar debaixo do braço forte do Senhor. E você vai fazer a quarta coisa que Noemi passou a dizer para Ruth fazer: e desce a eira. Sabe o que é descer na vida? Desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele te exalte. Se lave desses sentimentos, se lave desses pensamentos, se lave dessa incredulidade, se lave desse mal, se lave, se unja, se busque o Espírito Santo, se encha do poder de Deus, se coloque debaixo da minha cobertura. Aquele que habita debaixo das asas do Onipotente descansará. E desça, se humilhe e seja diante de mim, como diz o livro de Lamentações. Busca o Senhor, busque até que sejam lágrimas, se humilhe diante dele, porque o Senhor vai te exaltar em nome do Senhor Jesus. E eu quero profetizar o poder desta palavra na tua vida hoje. Deus me deu essa revelação hoje à tarde, e eu quero declarar que assim será na tua vida em nome de Jesus. As coisas aconteceram, queridos. Você ler depois, a partir dessas atitudes que Ruth teve, enquanto Noemi não